Estamos aqui pela bondade do Senhor, vamos estudar a lição de número 6, a sexualidade humana. Irmãos, falar desse assunto aqui, no nosso meio, é um verdadeiro tabu. Parece que Deus está interessado em batismo com o Espírito Santo, Deus está interessado em avivamento, Deus está interessado em evangelismo, Deus está interessado em salvação, Deus está interessado em abrir igrejas, mas Deus não está interessado nas questões da sexualidade. A impressão que temos, pela forma como os irmãos têm relutância em tratar esse assunto na igreja, dá a impressão que quem criou o sexo foi o diabo. Quem criou o sexo foi o diabo, não foi Deus. Irmãos, vou falar uma coisa. Como é que Moisés veio ao mundo, irmãos? Foi a cegonha? Aquela história da cegonha que as irmãs ouviram? Como foi que os profetas, os heróis da fé, chegaram a este mundo? Todos vieram por todo o caminho que todos os homens vêm. A união de um macho e uma fêmea no ato sexual. E dali gerou a concepção. Então nós vamos estudar hoje que a sexualidade, ela é uma dádiva de Deus e a forma escolhida por Deus para que a espécie humana se procriasse e se perpetuasse. Você sabia que se não fosse essa ideia fascinante de Deus, nós não estaríamos aqui? Amém, querido? Agora, quando nós vamos abordar esse assunto, queridos, deu problema no projetor hoje, a internet não funcionou, eu não vou mais mexer com transmissão aqui na igreja, porque toda vez que eu tento, o sinal fica ruim, fica fraco, não dá, então para fazer mal feito eu prefiro não fazer. Então o que eu estou me limitando é gravar para separar um trecho ou outro, para poder colocar depois. Penso que nós poderíamos abençoar centenas de outras pessoas que não estão aqui, principalmente os irmãos da sede, que muitos não têm ainda onde reunir, alguns não estão congregando, não estão reunindo, e são vários que têm relatado de estar assistindo a escola bíblica aqui quando o sinal de internet chega. Vamos lá, eu vou destacar o seguinte na introdução, diferente daquilo que foi proposto pelo comentarista. Irmãos, eu tenho nas minhas videoaulas, no meu aparelho aqui no WhatsApp, mais de 2.000 pessoas cadastradas. Muitos desses são pastores. Alguns falam que o material da CPAB é um material inconclusivo, ou seja, ele não conclui, ele não aprofunda, ele é superficial. A pessoa, ela estuda, mas ela não é de fato informada. Então há questões que são de cunho espiritual, mas a questão que é de cunho, irmão, científico, biológico, social, e a gente tem que saber fazer a aplicação da palavra de Deus de acordo com a realidade que nós estamos vivendo, porque o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus. Amém, querido? O homem muda, nós vivemos a era da pós-modernidade, onde os valores absolutos, as verdades absolutas, elas são relativizadas. A visão que temos de sexo na nossa sociedade é sexo na televisão, é sexo na internet, é sexo em filme, é sexo em desenho. Então nós temos uma ideia deturpada pelo diabo daquilo que é o sexo. Agora, o sexo, quem criou foi Deus. E se Deus criou, é algo perfeito. Deus cria alguma coisa a mais, irmãos? Não.
A Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito. Mas nós vemos pessoas aí, como nós temos visto na televisão, a menina com a namorada dela conspirou para matar o pai, a mãe e os irmãos. Nós vemos um outro caso, lá no Brasil, que eu vi no jornal, um casal de mulheres, né? Elas são casadas, e uma delas era casada com um homem, o homem perdeu o direito de ter a criança. Durante 8 meses, elas torturaram e mataram a criança. Então o homem, ele tem a capacidade de fazer coisas absurdas, irmão. Mas Deus criou o homem desta forma? Não. Deus criou o diabo, irmãos. Deus não criou o diabo. Ele criou Lúcifer. Lúcifer. Ele que se tornou Lúcifer, era o nome dele original, o estado. Diabo, Satanás, é aquilo que ele se tornou após se afastar de Deus. Alguma mãe aqui gerou traficante? Alguma mãe aqui deu à luz a um ladrão, estuprador? Não. Eles se tornaram, é escolha, é comportamento. Então nós vamos estudar que o sexo, ele foi criado por Deus, e é algo lindo, é algo maravilhoso. Agora nós precisamos compreender que a grande mídia, a sociedade e o diabo deturparam o verdadeiro propósito de Deus. Aí muitos irmãos têm relutância de abordar o assunto, porque quando vai tratar desse assunto, a primeira coisa que vem à mente é o conceito de sexo a partir da sociedade pervertida. Amém, querido? Então nós vamos falar sobre a ótica e a visão de Deus. Aqui eu vou destacar, falar de sexo em muitas de nossas igrejas tem sido um verdadeiro tabu. Os irmãos concordam comigo? Falar de sexo em muitas das nossas igrejas tem sido um verdadeiro tabu. Muitos acreditam que o pecado de Adão e Eva se deu por conta do ato sexual. Há pessoas que acreditam que o pecado de Adão, que Deus disse para Adão e Eva, que eles não poderiam comer daquele fruto, que Deus estava falando meio que simbologia, que é conhecer um ao outro, a intimidade. Vem cá, irmão. Mas como é que Adão e Eva iam procriar? Eu não vejo na Bíblia a história da cegonha. Que Deus falou, olha, eu vou mandar uma cegonha, e essa cegonha vai vir com um bebê chorão, cagão e mijão, e vocês vão cuidar desse bebê. Não. Deus diz, crescei, multiplicai e enchei a terra, povoai a terra. O ato sexual foi criado por Deus, tá bom, meu querido? E alguns pensam, na sua simplicidade, que o pecado de Adão foi ter cometido o ato sexual. Tá bom, meu querido? Vamos lá. Deus, ao criar o sexo, estabeleceu o padrão moral a ser observado pelo homem. O sexo foi criado por Deus. Agora, Deus estabeleceu um padrão moral no qual esse sexo deveria ser realizado, o ato sexual. A perpetuação da espécie se daria por intermédio do ato sexual entre um macho e uma fêmea. Este ato seria prazeroso para ambas as partes. Então, no projeto de Deus, isso visava o quê? A procriação. Como que Deus fez Adão, irmãos? Foi lá no pó da terra e moldou o homem, soprou nas suas narinas. Como ele fez Eva? Foi lá na costela de Adão e retira a costela de Adão e faz a mulher. Mas seria esta a forma de Deus criar toda a humanidade? Não. Então Adão e Eva, eles foram uma exceção e não uma regra. Deus estabeleceu que a forma como se daria a chegada, a perpetuação da humanidade seria pela união de um homem macho
nascido macho, e a gente tem que definir esses termos hoje, que tem próstata, que tem testículo e espermatozoide. E com uma fêmea, nascida fêmea, que tem útero, que tem ovário, a partir desta união é que seria possível gerar vida. Tá bom, meu querido? E uma coisa que eu acho maravilhosa da parte de Deus é que este ato de gerar vida, ele seria um ato que geraria prazer no homem e na mulher. Aí eu vejo aí onde vem a dádiva de Deus. Não era somente trazer a criança ao mundo. O objetivo do sexo não visa somente a procriação. Uma das provas que nós temos, que não é toda vez que o casal tem uma vida íntima, que a mulher vai engravidar. Olha como Deus é maravilhoso. Existe o período que a mulher, ela vai estar o quê? Fértil. O ovário dela, ela vai estar o quê? Pronta para dar à luz. E Deus permitiu ao homem ter esse conhecimento, que não é toda vez que há uma intimidade do casal que vai gerar filho. Porque se fosse assim, eu e a Alessandra era para estar com pelo menos uns 20 filhos. Um a cada 9 meses. Vamos fazer 17 anos de casado. Já pensou que toda vez no ato nascesse uma criança? Aí a gente cortava a brincadeira, não divertia mais. Só 2 vezes. Aí o que ia acontecer? Ia ter mais crente pulando cerca. Aí ia ter muita gente usando camisinha, pílula e procurando alguma coisa fora. Então, o sexo ele seria um ato prazeroso. Por quê, irmão? Quem diz que a vida é feita só de trabalho, irmão? Que Deus colocou Adão só para trabalhar, de manhã, de tarde, de noite. Eles teriam tempo, irmãos, de intimidade. Amém, querido? Isso foi programado por Deus. No tópico 1, nós vamos discutir o seguinte: Deus criou apenas 2 sexos. Não existe um terceiro sexo. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou um terceiro sexo. Ninguém nasce com uma orientação de um terceiro sexo. Meninex, como quer pregar a ideologia de gênero. Entendeu? Que é o macho e o fêmea, e é aquele que já nasce daquela forma. Não existe cromossomo. Existe cromossomo que pessoas que dependem, que já nascem com aquela inclinação e com aquela preferência sexual. Cientificamente não existe. Deus criou apenas 2 sexos. Vamos lá. Nós vamos falar aqui, definir sexo não enquanto ato, mas o que define alguém como macho e como fêmea. Porque quando nós falamos sexo, existe o sexo enquanto ato, que é a sexualidade humana, e existe o sexo enquanto definição. Qual é o seu sexo, Valmir? Qual é o seu sexo, irmã Sônia? Fêmea. E eu sou macho. Hã? Macho. Entendeu? Não, até meu DNA, meu cromossomo, tudo em mim é macho. Amém, querido? Tem alguém com dúvida nesse negócio aqui? Então nós vamos definir. O que é sexo sobre a ótica da biologia? É o conjunto de características funcionais e estruturais que define um ser vivo como macho ou fêmea. O que define a égua como égua e o cavalo como cavalo? É a genitália. A égua tem uma genitália diferente do cavalo. Tem criança que é curiosa, que está naquela fase de aprender de 2 anos, 3 anos, ele olha para alguns animais e fica perguntando para o pai o que é isso, o que é aquilo, por que é macho, por que é fêmea, e o pai tem que se virar para explicar. Então, sobre a ótica da biologia, a estrutura
do macho é diferente da estrutura da fêmea, na luz da biologia. E a biologia vai definir como macho a partir o quê? Das funções e estrutura. A mulher, o corpo dela, ele foi criado com funções diferentes do corpo do homem. A mulher, por exemplo, ela tem útero, é uma característica da fêmea. O homem, ele não tem útero, ele tem próstata, tá bom? A fêmea, ela tem cromossomos femininos e o macho tem cromossomos masculinos. A mulher possui óvulo, o homem possui testículo. Então, essas questões funcionais e estruturais, elas vão definir o que é um macho, o que é uma fêmea. Agora, esteticamente falando, então nós falamos o sexo da parte interior, é aquela parte não visível. Aí, esteticamente, o homem possui o quê? A genitália diferente da mulher. As irmãs aqui, os irmãos, sabem, quando vai visitar um recém-nascido e que vai dar banho na criança, já sabe, é macho ou é fêmea. Por quê? A genitália mostra isso. Um tem um cachinho de uva, né? Parece um cachinho de uva, com aquele talinho e duas bolinhas penduradas. E a menina, entendeu? Tem uma abertura. Então, há diferenças estruturais. Agora, alguém pode mudar a estrutura física. Alguém pode mudar a estrutura física, como cirurgia de mudança de sexo. Pode colocar hormônio feminino, vai desenvolver seios, vai cair os pelos, vai o quadril ficar largo. Agora, quando o elemento, ou o cidadão, ou a cidadã adoecer, ele vai ter que procurar, se nasceu macho, ele adoecer, ele tem que procurar um urologista. E se nasceu mulher, por exemplo, há pessoas que fazem a cirurgia, como a filha da Gretchen, a Tami, fez a mudança. Mas se algum dia, Deus guarda, se ela vir a passar mal, ela não vai procurar um urologista, ela vai procurar um ginecologista. Porque a estrutura dela interna é de fêmea. Amém, querido? Ou seja, o homem pode querer mudar a fachada, mas o interior foi criado por Deus. É macho por dentro e macho por fora. Amém, querido? Glória a Deus. Verdade. Então, se nós formos entrar aqui no mérito de definir por que algumas pessoas têm orientação sexual diferente, nós vamos compreender que não é uma questão, amado, somente de safadeza, como muitas vezes nós entendemos. Há pessoas que foram violentadas, abusadas sexualmente. Há uma outra questão que também envolve cultura. Lá na Tailândia, se os irmãos não sabem, os pais, quando o filho nasceu um menino, eles levam esse menino para fazer a amputação do pênis. Corta, já faz a cirurgia, dá ele hormônio feminino desde pequeno. Ele é criado com roupa e como uma menina. Porque quando ele chegar na fase adolescente, o pai e a mãe vão colocá-lo para ser prostituta ou prostituto. E você não sabe diferenciar. Eu falo que eu tenho clientes, quando eu fotografava, que esteve na Tailândia, e eles falam que você não consegue definir quem é homem e quem é mulher. Entendeu? Então, nós precisamos abrir a nossa mente, que é uma questão muito mais do que orientação. Algumas pessoas são forçadas a entrar por este mundo. Tá bom, meu querido? Então, eu quero que você não tenha aí aquele julgamento de querer julgar as pessoas, porque muitas vezes nós colocamos a pessoa que tem a orientação sexual diferente da nossa, como se aquele fosse o maior pecado. Mas o adultério,
A fornicação, que é o sexo cometido antes do casamento, não é menos pecado do que a relação homoafetiva, não, meu querido. Tá bom? Precisamos deixar claro aqui. Está claro aqui, irmãos? O que é o sexo? Eu destaco o seguinte: logo após, aqui eu destaco, quanto a ser macho ou ser fêmea, não se trata de um sentimento ou um desejo. É uma questão biológica. Aí, a ideologia de gênero vai dizer que ninguém nasce homem ou mulher. É uma construção social. Agora eu pergunto, irmão, eu posso dizer que hoje eu estou me sentindo mulher? Não, meu querido. Ser macho ou fêmea não é uma questão de escolha. Não é uma questão de sentimento, é uma questão biológica. Sabe quando é que se dá a definição do sexo da criança? Quando vai se dar a definição do sexo? Se vai ser macho ou se vai ser fêmea? É no ato da concepção. E o fator determinante quanto ao sexo da criança, isso aí é biologia. Eu estudei para poder ministrar esta aula, somente no YouTube. Aí, o fator determinante é o homem e não a mulher, porque a mulher, ela possui o cromossomo XX. O homem possui o cromossomo XX e XY. O que acontece? O homem possui espermatozoides masculinos e femininos. O homem possui, a mulher não. Então, no ato da concepção, quando o casal teve aquele ato, ali já está definido o sexo da criança. Agora, a partir do 4º mês, é que poderá ser observado, através de ultrassom, se é um menino ou se é uma menina. Agora, a moda não está mais de fazer ultrassom para saber se é homem ou menina, se é menino ou menina. A onda agora é fazer aquele chá da revelação, né? Reunir a família para poder falar qual que vai ser o sexo da criança, se é um menino ou se é uma menina. Eu acho interessante, entendeu? Que vão fazer enquanto é permitido, porque daqui a pouco vai ser proibido. Não pode falar que a criança vai nascer macho ou vai nascer fêmea. Não, vai nascer meninex. Tá bom, meu querido? Então não é uma questão de sentimento, não é uma questão de escolha, não é uma questão de ideologia. Nós estamos falando aqui de biologia. Tá bom, meu querido? Os irmãos entenderam o que é o sexo? A definição que se dá a partir da gestação, aliás, da concepção. Vamos lá, Deus criou o sexo. Agora nós precisamos entender o seguinte: sexo, enquanto macho e fêmea, é uma questão biológica. A sexualidade, ou a preferência, a orientação sexual, aí já é comportamento. Amém, querido? Comportamento. Se o filho, ele é criado dentro de uma família estruturada, onde o papel do pai é muito bem definido, o papel da mãe é muito bem definido. Vamos pegar a sociedade lá dos anos 50, dos anos 60, onde muitas meninas eram criadas para aprender a ser boas donas de casa, lavar, cozinhar, costurar, para ser o quê? Uma boa esposa. A mãe ensinava a menina desde os seus 8 anos, ou 10 anos de idade, a lavar, passar pano, cuidar da casa, porque ela viria contrair um matrimônio por volta dos seus 16, 18 anos de idade. Aí há relatos aí de pessoas que casaram com 14 anos, com 15 anos, 13 anos. Então, aí esse comportamento sexual, essa orientação sexual é um comportamento, entendeu? Que vem seguindo o quê? Os impulsos próprios do macho que se sente atraído pela fêmea. Amém, querido?
Então vamos lá. Deus criou o sexo. Quando nós falamos que Deus criou o sexo masculino e o sexo feminino, não existe um terceiro sexo. Está claro aqui, irmãos? Biologicamente? Aqui agora nós vamos falar, Deus criou o sexo enquanto ato. Agora nós definimos o sexo enquanto o quê? Definição, o que define um macho e uma fêmea. E agora nós vamos falar do o sexo enquanto ato, entre um macho e uma fêmea. Que aqui Deus criou o sexo, mas nós vamos observar que Ele estabeleceu alguns princípios. Vamos lá. Primeira coisa, Deus não trabalha de improviso. Os irmãos concordam comigo? Deus não trabalha de improviso. Tudo o que Ele faz é devidamente pensado, irmão Paulino. Que Ele não vai fazer uma coisa e depois, desculpa, não, eu acho que eu deveria ter feito de outra forma. Tudo que Ele faz é devidamente pensado, planejado e executado com precisão. Os irmãos concordam comigo? Eu trabalho de improviso. Por exemplo, o projetor não funcionou, a internet não deu certo, eu tive que me adaptar à realidade. Deus não está sujeito a isso, não. Tudo que Deus faz, Ele faz de forma perfeita, planejada, pensado, programado. Antes, aqui que eu quero que você fique comigo. Olha para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Antes que o homem fosse criado, o Senhor já havia pensado e planejado o sexo. Deus não criou Adão e Eva e disse, espera aí, que ficou tudo igual, rapaz. Nossa, a mulher está igualzinho ontem, barba, pelo, cabelo, e agora está tudo, ela tem a mesma coisa, como é que vai sair alguma coisa daí agora? Aí quer dizer, Deus antes de criar o homem e criar a mulher, o que Deus programou? O sexo, os hormônios, os impulsos, o desejo, a libido. Deus criou todo o mecanismo de reprodução. E que este ato fosse também um ato prazeroso. Deus pensou isto antes de criar o homem. Não foi depois que Ele criou o homem que Ele pensou nisso. Os irmãos concordam comigo? Porque Ele primeiro planejou. Ele criou. Por exemplo, quem criou o smartphone, Ele programou o smartphone para ser o quê? Para ele filmar, fotografar, ser um despertador, ele telefonar, ou seja, ele tem múltiplas tarefas. Irmão, se o homem consegue fazer uma coisa pensada, planejada, você viu aquela viagem do avião da Força Aérea que foram buscar os brasileiros que estavam lá na China? Primeiro houve planejamento, foi tudo pensado para não haver contaminação. Eles vão ficar 18 dias em reclusão, todos os médicos não vão ter contato com mais ninguém. Aquele grupo foi tudo pensado. Pensando em quê? Para aquele vírus, coronavírus, não venha espalhar, porque pode matar milhares de pessoas. Ou fazer igual a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Então, se o homem consegue fazer algo planejado, imagina Deus. Ele idealizou o sexo. Agora, vamos observar uma coisa. O Senhor já havia pensado e planejado o sexo, seus estímulos, finalidade e o padrão a ser observado. 3 coisas. Deus estabeleceu o estímulo. Imagina que Adão não sentisse nenhum desejo para com Eva. E que Eva não sentisse nenhum desejo para com Adão. Irmão, Deus ia ter uma dor de cabeça fora do comum. E aí, Adão? Cadê os meninos aí? Adão, está na hora de tu começar a fazer filho. Estou precisando de procriar a raça humana, Adão. A espécie humana. Mostra trabalho. Falou, Senhor, mas como que faz isso? Eu vou lá amassar barro e vou soprar no nariz dele e o barro vai ter vida? Eu vou ter que pegar, abrir uma faca, enfiar na minha costela e tirar outra, daqui a pouco não vai sobrar mais costela. Como é que é isso, Senhor?
Então Deus já sabia de antemão que ele precisava de colocar o quê? A atração. O homem se sente atraído pela mulher, e coisa boa é mulher. E as irmãs se sentem atraídas pelo homem. Coitadas irmãs, uns homens feios, mal acabados, barba, cheio de defeito, enfia o dedo no nariz, entendeu? Que camarada que fala grosso, e a mulher aquela meiguice. Aí, como que Deus estabeleceu? Que houvesse estímulos, finalidade. Qual era a finalidade? Procriação e o quê? Que o ato também fosse prazeroso. Ou você acha que Deus criou o prazer foi depois que criou o homem? Antes de criar o homem, Deus já havia estabelecido que o ato seria prazeroso. Não fui eu que estabeleci isso. Amém, querido? Foi Deus. Agora ele estabeleceu o padrão a ser observado. Aí é que está o problema no sexo. É quando as pessoas querem o prazer fora do padrão estabelecido por Deus. É aí que nós temos o tabu dentro da igreja. Que Deus criou tudo isso, irmãos, mas que fosse dentro do padrão estabelecido por Ele. O ato sexual é, antes de tudo, uma dádiva aos homens. Deus poderia ter estabelecido inúmeras outras formas para se dar a procriação da espécie humana. Todavia, aprove a Ele que este ato fosse prazeroso para a espécie humana. Irmão, vamos imaginar qual outra forma que Deus poderia ter criado, estabelecido para a perpetuação da espécie humana. Deus poderia virar para Adão: Adão, sim, Senhor, vá lá e pega argila, molda a argila. Que tamanho, Senhor? Pequenininho, desse tamanho, 47 centímetros, 4,5 kg. E depois você vai fazer um buraquinho na narina do lado direito, um buraquinho na narina do lado esquerdo, e eu virei no fim da tarde e vou soprar na narina daquele ser, e ele será uma criança, um ser vivo, alma vivente, e você vai cuidar dele até os 21 anos de idade. Ele vai ser totalmente dependente de você. Eva, vai lá acompanhar Adão, vai descer lá amassar barro. Imagina o casal, irmão. Deus não poderia ter estabelecido que fosse assim, irmão? Amém. 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 Tudo planejado. Mas aí eu fico imaginando o seguinte: Deus não poderia ter escolhido outra forma de fazer? Então não estou questionando, nós estabelecemos o que Deus fez, como fez, planejado. Mas Ele poderia ter feito de outras formas, mas Ele decidiu abençoar a espécie humana com o ato sexual, que aquilo fosse prazeroso para o casal depois de um dia de trabalho. O homem que trabalha, o homem que luta, o homem que traz o sustento para casa, a mulher que é aquela mulher virtuosa que cuida da casa, eles seriam abençoados, né? Todo o ato, a intimidade que seria o filho, teria filho, tá bom, meu querido? Então, o sexo, ele é uma dádiva de Deus. Amém, querido? Vamos prosseguir. Os dois sexos. Deus criou dois sexos somente. Quais são eles, irmãos? Macho e fêmea. Existe um terceiro? Existe um terceiro sexo? Biologicamente falando. Aí já não estou entrando mais na religião. Estou entrando na biologia. Existe um terceiro sexo? Não. Existe comportamento, escolha, preferência. Aí nós vamos entrar na área da sociologia, tá bom? Da psicologia. Deus criou dois sexos. Em Adão, o sexo masculino. E em Eva, o sexo feminino. Cada um com estruturas e finalidades bem definidas.
Por que o homem tem mais músculos do que a mulher? Porque o marmanjo ia pegar no pesado. O negócio de arar a terra, irmão João, cadê o irmão Neuventino? Que trabalha aí com serviço pesado. Quem trabalhar no campo puxando a enxada, arar a terra, irmão, que lhe dá um suador, que lhe dá uma canseira. Você acha que era a Eva que ia fazer esse trabalho, irmão? Não, irmão, a Eva ia cuidar de ornamentar o jardim. Adão que ia pegar no pesado, irmão, no suor. Era Adão. E a mulher, ela não ia pegar no pesado como Adão. Já perceberam que a estrutura física do homem é diferente da mulher? Deus fez tudo maravilhoso. Aí vem um diabo, estraga tudo, irmão. Põe a mulher que quer ser homem, põe um homem que quer ser mulher. Tá bom, meu querido? Mas Deus fez tudo perfeito. Adão e Eva se agradaram. Olha que coisa maravilhosa. Adão e Eva se agradaram da escolha do Criador. Deus não perguntou para Adão, vem cá, Adão, fazer uma pergunta, você está se sentindo meio solitário? Não. Já que você tocou no assunto, eu estou vendo que o cavalo tem a égua, eu estou vendo que a girafa tem não sei o feminino de girafa, mas ela tem o companheiro dela, o pardal tem a companheira dele, eu vejo que todo mundo está namorando, esse trem aí, Senhor. O galo tem a galinha, entendeu? E esse galo é sem vergonha. Eu já vi ele atrás dessa galinha várias vezes. Já que só tocou no assunto, só que você não esqueceu de mim, não, Senhor? Só podia preparar um bombadão assim, igual eu, hein? Fortão. Adão deu palpite, irmão, na escolha do que Deus ia fazer? Não. Deus simplesmente dá nele um sono profundo, vai dormir. Aí que alguns falam de anestesia, arranca a costela dele e dali forma a mulher. E a mulher, como nós já dissemos, ela sai da costela de Adão, mas ela não era uma continuidade, uma cópia, um clone de Adão. Ela possuía características diferentes. Glórias a Deus. Irmão, se Deus faz a mulher com barba, bigode, músculo, voz grossa, que enfia o dedo no nariz e que tem todos os defeitos de homem, pelo amor de Deus, irmão. Que seria? Que tristeza que seria. Aí Deus cria a mulher, aquele ser delicado. Quando Adão está lá catalogando os animais, cavalo, égua, galo, galinha, crocodilo, hipopótamo, dando nome. Aí Deus fala, Adão... Sim, Senhor, olha o último ato da criação e vem aquela mulher maravilhosa, junta todas as Miss Universo, junta todas as mulheres mais bonitas que você possa imaginar, nenhuma chegava perto do dedinho do pé da irmã Eva, a primeira. Adão, quando vê aquele Boeing 747, aquele mulherão na frente dele, o homem virou até poeta. Porquanto, vou parar de contar, catalogar esses animais, esta agora é carne da minha carne, osso dos meus ossos, chamar-se a varoa, porquanto do varão ela foi tomada. Primeira poesia na história. Foi um homem recitando para a mulher. Amém, meu amado? Depois vão dizer que a Bíblia é machista. Então, é fato que Adão se agradou do que Deus fez. Que ele fez até a poesia. E Eva, irmão, quando vê aquele truculento. Quem é ator de Hollywood, irmão? Brad Pitt, Tom Cruise. Qual outro aí bonitão daí de Hollywood? Harrison Ford, já está velho também, já está mochiba já. Quem é esses bonitão aí, irmão? Para poder chegar perto do que era Adão. A beleza de Adão. Era algo, irmão, impressionante. Era mal acabado igual eu, Valmir. Mas não fica aí não, tem um cara de mal acabado aqui também, igual eu mesmo.
ela agradou de Adão e Adão agradou de Eva. Que coisa maravilhosa! Por quê? Porque primeiro Deus planejou, arquitetou, pensou, aí Ele trouxe a existência. Amém, querido? Aí nós entendemos, Adão e Eva se agradaram da escolha do Criador. Aqui, pois tudo quanto Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Glórias a Deus. Os impulsos naturais da sexualidade de Adão era para com Eva. E os impulsos da sexualidade, o desejo de Eva era para com Adão, irmão. Não houve da parte de Adão falando, ó Deus, seguinte, eu até experimentei a mulher, sabe, mas eu acho que eu não gostei muito da fruta, não. Não dá para o senhor fazer um Ivo para mim aí, alguma coisa assim, para ver se eu vou gostar mais, né? Ou Eva virou para Deus, ô Senhor, eu não gostei não, aquela barba, aquele pelo, que é musculoso. Não dá para o senhor fazer uma assim parecida comigo? Quem sabe eu vou gostar mais? Não houve isso, irmão, porque o que Deus fez foi perfeito, é agradável. Nenhum dos dois contestou, os dois se agradaram da escolha. Sabe o que é amor à primeira vista, irmão? É porque Deus criou no homem o impulso, o desejo para com a pessoa do sexo oposto. É por isso que deu certo, porque foi planejado por Deus. Amém, querido? O Criador não facultou ao casal, ou deu a eles o direito de escolha, a opção de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, o que por si só revela um ato da soberania de Deus. A preferência, a sexualidade humana criada originalmente, ela revela a soberania de Deus. Deus estava estabelecendo um padrão. O macho vai se relacionar com a fêmea vai se relacionar com o macho. Um homem sentirá desejo, impulsos, libido, atração para com a fêmea e vice-versa. Amém, querido? Agora, os desejos de Adão eram perfeitos, os desejos de Eva eram perfeitos. Agora, quando entra o pecado no mundo, aí entra o que, irmão? A perversão. O que é perverter? É mudar o padrão original daquilo que foi criado. Era do propósito de Deus que o homem dominasse, escravizasse o seu semelhante? Não. Era do propósito de Deus que o homem matasse o seu semelhante como Caim matou Abel? Não. Então nós vamos ver que a entrada do pecado no mundo, uma das consequências foi o fato de, ao longo da história humana, essa questão de preferência sexual, diferente do padrão biológico, ela não é de hoje. Ela é antiga. Olha ela em Sodoma e Gomorra, lá nos tempos de Abraão. Já existia esta prática é antiga. Então nós temos que entender que tudo que Deus fez perfeito, o diabo veio o quê? Para perverter. Para perverter. Está claro aqui, irmãos? Que Deus estabeleceu um padrão? Vamos lá. Está claro? Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto, irmãos? Ninguém está se sentindo constrangido, não, né? Estou falando com pudor, sem ser vulgar, mas com muito temor de Deus, porque a Bíblia trata isso com respeito. Amém, querido? Então vamos lá, tópico 2, os objetivos da sexualidade humana. Observa aqui agora que é os objetivos da sexualidade. O que é sexualidade? É o ato sexual, é a preferência sexual que a pessoa tem, natural. Quais são os seus objetivos? Agora a palavra aqui já não é mais sexo. Sexo define o que é macho e é fêmea. Está claro? Qual é o sexo do Valmir?
macho. Qual é o sexo da irmã Alessandra? É fêmea. E é tanto que já me deu 2 filhos. Amém? E eu dei 2 filhos a ela também. E esses meninos foi feito no padrão de Gênesis. Amém, querido? Mas a gente usou gastando umas balas de festim primeiro. Tá bom, meu irmão? Porque não é toda hora que um casal tem intimidade que vai nascer uma criança. Hoje a gente consegue se programar. Até sem pílula. Até sem pílula. Se a mulher, ela sabe o seu ciclo menstrual, ele é perfeito, não tem variação, ela consegue programar até quando ela vai ter filhos sem precisar de anticoncepcional. Tá bom? Estou mentindo, irmã? Não é verdade? É ou não é? E aquele velho truque antigo da barriga? A mulher pegava o homem e ficava grávida. Ela ia atrás dele quando ela estava fértil, irmão. Aí o homem não consegue resistir, irmão. Vamos falar uma coisa, ora pelos seus maridos, ora pelos homens, irmão da igreja, porque se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, quando o diabo envia umas enviadas do cão, e o homem não está no jejum, na oração, não está muito bem ajustado com a sua companheira, esse vira-lata vai comer no quintal do vizinho. Tá bom, meu irmão? Então, precisa estar muito preparado, casal. Isso é assunto para uma palestra. Vigilância. Aí esse negócio de brigar, vai dormir no sofá, e fica 2 meses, 3 meses sem olhar sem ter intimidade. O que Paulo fala, irmão? Que a mulher, se ela fizer, vamos falar hipoteticamente a irmã Ana, Deus, eu vou fazer 3 meses de jejum e abstinência diante do Senhor, para o Senhor me dar vitória. A Bíblia afirma que, quando ela era casada, que agora ela está viúva, 42. Vigilante. Amém. Amém. Vigilância. Aí nós vamos entrar na espiritualidade do sexo. Que se eu fizer um propósito, 3 meses, Senhor, 3 meses eu não vou procurar minha mulher, ou ela faz um propósito de 3 meses, e fica relutante, mas ela não me consulta antes. Aí a Bíblia fala que aquilo é um voto de tolo, que nem Deus vai receber aquele negócio. E Paulo orienta que o casal deve se separar por um curto espaço de tempo, para que Satanás não venha tirar proveito da situação. Como é que Satanás tira proveito? Você está lá no seu voto com Deus, sem a direção de Deus, sem orientação pastoral, achando que está fazendo a coisa certa. Davi achou que estava fazendo a coisa certa, quando colocou a arca da aliança no lombo de animal, e houve morte naquele dia, tá bom, meu irmão? Aí você faz o propósito com Deus, irmão, e não conversa com seu marido, ou o marido não conversa com a mulher, ou pior, os dois são 2 inocentes. Fica 40 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses de propósito, irmão. Ô irmão, o diabo vai entrar nessa relação aí, vai colocar um bombadão no caminho da mulher. Vai colocar uma enviada do diabo para o marido. Fazer voto precipitado. Amém. Aham. Sem um consultar o outro. Vamos lá. Procriação. A irmã Ana vai dar uma palestra para nós aqui, um dia maravilhosa, com conhecimento de causa. A irmã está preparada para dar palestra para as irmãs aqui. Amém? Glória a Deus. Procriação, uma das finalidades do sexo. Uma das finalidades do sexo consiste na procriação e perpetuação da espécie.
decorrente da união de um macho e uma fêmea. Macho com macho não gera vida. Fêmea com fêmea também não pode gerar vida. Não é isso, declara aqui, irmão? Homem com homem, eles têm liberdade de fazer a escolha deles, como Sodoma e Gomorra. Deus não proibiu que homem se deitasse com homem e mulher com mulher. Porque Paulo fala lá em Romanos que até as mulheres, deixando o uso natural, entendeu? Até as mulheres. Homens se inflamaram em seus desejos, varão com varão. Entendeu? Ali Paulo está falando de libido, desejo sexual de um homem para com o outro. A Bíblia fala disso, entendeu? Mas agora a questão irmão, há possibilidade de arrependimento, de transformação e mudança? Há. Amém, querido? Quem aqui, não precisa levantar a mão não, só você e Deus, já cometeu prática sexual que não era aprovada por Deus? Sexo fora do casamento, fornicação. Eu já, irmão. Eu não nasci no lar cristão, não. Tá bom, meu querido? Eu conheço pessoas que hoje são pastores, que é pastor, que ele teve ato sexual e a menina engravidou. Foi um escândalo terrível, mas ele não era pastor, ele era membro. Aí ele assumiu o papel dele de homem, passou pela disciplina, foi excluído da comunhão com a igreja, permaneceu indo todos os cultos na casa de Deus, foi reconciliado na casa de Deus e hoje é um pastor usado para abençoar vidas. Amém, querido? Há possibilidade da restauração. Então, macho com macho não gera vida, fêmea com fêmea não gera vida. Aí eu estou falando de biologia. Pega o espermatozoide, um casal homoafetivo, dois homens, eles querem ter uma criança. Aí eles procuram o melhor cientista e pega o espermatozoide de um, o espermatozoide do outro e faz unir no laboratório para ver se gera vida. Não gera. Pega um casal bilionário de mulher, casal homoafetiva. Ela pega o óvulo dela, ela pega o óvulo da outra e tenta unir as duas para ver se sai vida. Não gera vida. Então nós estamos entendendo que a questão aqui é biológica, que Deus estabeleceu um padrão moral, comportamental. Este pode ser alterado de acordo com o comportamento da escolha humana. E agora, biologia, você não muda. Um casal heterossexual, quando eles decidem, vamos dizer, queremos ter um filho, aí pega o material genético de um deles e vai unir-se ao material genético de uma pessoa do sexo oposto. Por exemplo, duas mulheres casadas, são unidas. Na lei de Brasília, não é tudo que a lei de Brasília aprova que está na lei de Deus, não, irmão. Eu tenho dupla cidadania. Eu sou cidadão do céu, mas sou cidadão brasileiro. Enquanto cidadão brasileiro, eu observo a Constituição brasileira. Mas não é tudo que Brasília aprova que eu, como cidadão do reino de Deus, vou aprovar e aceitar. Tá bom, meu irmão? Eu reconheço que a Brasília deu àquele casal homoafetivo o direito. E eu não vou criticá-los. Eu vou conviver com eles respeitosamente, orar por eles. É assim que deve ser. Mas quando eles decidem ter um filho, eles vão precisar do material genético de um macho e o material genético de uma fêmea. Ou seja, o comportamento que eles têm não consegue mudar a lei da biologia. Quando eles decidirem ter um filho biológico, eles vão ter que voltar lá no livro de Gênesis, no padrão estabelecido pelo Criador. Material do macho, material da fêmea. Amém, querido? É maravilhoso demais. Glórias ao nome do Senhor.
Deus não cria. Então, um dos objetivos do ato sexual é a procriação. Amém, querido? E isto só seria possível através do que, irmão? Do ato sexual entre um macho e uma fêmea. Uma vez eu estava com um professor na faculdade, não vou falar o nome nem a matéria dele, porque alguns colegas meus da faculdade podem ver esse material futuramente. Eu falei com ele que a relação homoafetivo sobre a ótica da biologia era uma anomalia, uma aberração. Ele falou, mas por que essa sua forma preconceituosa? Eu falei, não, eu não estou falando de questão moral, eu estou falando de ciência, biologia. Porque, hipoteticamente, professor, se todo macho e toda fêmea reproduzisse esse comportamento, o cavalo não se envolvesse com a égua, o cavalo com o cavalo, a égua com a égua, o dono da fazenda entrar em desespero. A vaca se relacionasse com a vaca e o boi com o boi, o dono da fazenda entrar em desespero. O homem com homem, mulher com mulher, seria o quê? A extinção da espécie. Então, biologicamente, o sexo, sob a ótica da biologia, o sexo entre os seres, ele tem como objetivo a procriação e a perpetuação da espécie. Tá bom, meu irmão? Aqui, união conjugal. Aqui o comentarista coloca que um dos objetivos do sexo é a união conjugal. Eu, em parte, discordo dele. O sexo, ele é para ser realizado dentro da união conjugal. Mas o sexo não tem por objetivo a união. E aquelas pessoas, como o pastor leu, que nasce eunuco? Há pessoas, eu conheço, pessoas, a irmã Alessandra conhece, que elas fizeram a opção de ser solteiras. Uma delas nós conhecemos, ela fala que ela nunca sentiu vontade de namorar, desejo por homem nem por mulher. É o jeito dela, entendeu? Aí é onde que Paulo fala que uns nascem eunuco, outros são feitos eunuco, é cortado a genitália dele, ele não pode criar, ter filhos. Muitos reis faziam isso, porque eles tinham muitas mulheres e tinha alguém que ficava lá vigiando, para que nenhum do comandante do exército, alguém metesse a cara com as mulheres do rei, e o eunuco era aquele que era castrado. E a Bíblia fala que alguns se faziam eunuco. O que é se fazer eunuco? A tradução ela deixa mais de interpretação, não é que a pessoa amputava, mas a pessoa fazia a opção de não se casar para viver exclusivamente em prol do reino de Deus. Tá claro, querido? Então, mas vamos lá. O ato sexual é prazeroso para o casal. E deste ato pode surgir uma criança. Eu comentei aqui que não é todo ato sexual que vai surgir uma criança. Pode acontecer da pessoa ter várias experiências sexuais e não engravidar, mas ela não está no período da fertilidade. Agora, deste ato, desta união do macho com a fêmea, pode surgir uma criança. E esta criança, irmãos, ela vai necessitar de quê, irmão? De amor e cuidado por parte dos seus pais. Aí é que está o problema. Quando Israel nasceu, irmão, ei menino, vou te contar, vi aquele menino lá no berçário, parecia um touro, bombadão, forte, e gritando que parecia que ia arrebentar os vidros da maternidade. Eu falei, cala a boca, meu filho, você está fazendo barulho, você está acordando os meninos tudo. E quando eu olhei aquele pacotinho de gente, irmãos, eu falei, gente, é meu, não dá para devolver mais, vou ter que comprar fralda, vou ter que comprar leite, dedeira, vou ter que acordar de noite com grito, com choro. Oh meu Deus, caderno, material escolar, plano de saúde. Vocês estão entendendo, irmão? Que do ato sexual pode surgir uma criança, e quem é que vai pagar as contas? O ato é prazeroso, mas o que vem do ato, irmão, faz a gente ter dor de cabeça, insônia e aborrecimentos.
É ou não é, irmãs? Vem aqueles meninos chorão. Israel era chorão, acordava 3, 4 vezes na noite. Zangado, veio com TDAH, dislexia, hiperatividade, com vários problemas, irmãos, que precisou de tratamento, medicação, para se tornar essa criança dócil e oração, e os irmãos orando, e nós orando, e passando aperto, e a família achando que a gente era casal de mercenário, que maltratava o menino, e o menino gritava que acordava a vizinhança toda. Então, irmão, desse ato pode surgir uma criança, e essa criança vai precisar de cuidados. E quem é que vai cuidar dessa criança, irmão? Aí nós vamos compreender, tendo em vista os muitos conflitos familiares e sociais decorrentes do ato sexual sem compromisso. Olha, quando Deus idealizou o sexo, ele primeiro o quê? Idealizou, planejou, executou com precisão. Mas como que ele estabeleceu o padrão? Que se desse dentro da instituição chamada família, casamento. Amém? Porque se o homem vivesse o sexo sem compromisso, sem responsabilidade, quem é que ia criar os chorão, irmão? Quem é que ia pagar as contas? Quem é que ia gastar dinheiro com fralda? Irmão, gastei. O dinheiro que eu gastei com fralda, com Israel, Moisés, eu acho que dava para comprar uma moto. E com leite, com médico, acordando de noite, levando para o hospital. Criar um filho dá trabalho, irmão. Então Deus já tinha tendo em vista, falou, vem cá, desse ato pode surgir uma criança. Quem é que vai criar essa criança? Quem é que vai cuidar? Porque Adão não teve berçário. Adão não teve fralda, Eva não teve. Aí Deus já sabia, vem cá, mas os próximos que eu fizer, eles precisarão de cuidado. Criança vai ser amamentada no seio de Eva. E Adão vai ficar chupando o dedo durante um bom tempo. Em Israel, 40 dias sem o homem procurar a mulher. Se fosse menino. Se fosse menina, 50 dias que o homem não procuraria a mulher. Aí, irmão, o homem tem que desenvolver o quê? Temperança, que é domínio próprio. Aquele período, é o período do resguardo. Tá bom? Alguém falou uma coisa? Vamos prosseguir então. Vamos lá. O Senhor estabeleceu o quê? Que o ato sexual só poderia se ocorrer dentro da união conjugal. Amém, querido? Lembra quando Adão olhou, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, chamasse a varoa por quanto o varão foi tomado? Aí Jesus, lá no Novo Testamento, não liste o que foi dito? Porquanto deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Esse texto, esta fala, não é de Adão. Esta fala é de Deus. Esta fala é de Deus. Então Deus estava estabelecendo o quê? Vem cá, Adão, você gostou? Bonita, não é? De parar o trânsito. Mexeu com você, né? Se agradou, olhou para ela, se agradou dele também. Eu sei, porque eu programei vocês para isso. Você sentir. Agora só tem uma coisa. Primeiro, casamento. Vocês vão ter que se unir. Compromisso, responsabilidade assumida. Porque, mas senhor, por que isso? Só tem nós dois, eu sei que agora só tem vocês. Mas virão milhões e bilhões depois de vocês. E eles precisarão ter esse ato dentro do casamento. Irmão, a história da civilização humana, ela gira dentro desse eixo. Um macho, uma fêmea e a sua prole. A sua prole, independente de ser cristão, independente de ser pagão, independente do credo, a história da humanidade gira em torno deste eixo. É um macho e uma fêmea se unindo
estabelecendo a instituição chamada família e tendo filhos daquela união. E quando vem um filho que não é daquela união que a mulher tem que criar, gera conflitos familiares. Aí nós vamos ver lá Abraão tendo problema, nós vamos ver Jacó tendo problema, nós vamos ver vários, a Ana e Penina, quase que uma truvando com a outra no tapa, entendeu? Dentro da casa de Deus, Penina perturbava a Ana. Ah, sua boia, ó, tô grávida de novo, tem um monte de filho, você miserável, estéril, não serve nem para dar filho para seu marido. E havia briga, uma chorava, uma era deprimida e a outra era rixosa. Vocês estão percebendo os problemas familiares e sociais que Deus já estava vendo? Então Deus estabeleceu que aquele ato seria um ato responsável que se daria dentro do casamento. Tá bom, amados? Alguma dúvida aqui nesse quesito, irmãos? Podemos prosseguir? Pode falar, Valmir. Ele pulava cerca, o camarada? Tem uns que pulam cerca mesmo, irmão. Agora só tem uma coisa, irmão. Cada um é livre para fazer o que quiser, observar ou não o padrão de Deus. É por isso que eu falo, irmãos, que na nossa sociedade, nós temos como errado, por exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério. O errado era o adultério. Todo mundo passou a mão na pedra para poder apedrejar a mulher. Agora, aquele ato ali foi o quê? Programado, arquitetaram para aquela mulher cair naquela situação. Foi uma cilada, o objetivo era pegar Jesus. Mas Jesus falou assim, ó, que aquele que não tiver nenhum pecado, que lança a primeira pedra. Quando nós estudamos sociologia, há grupo de pessoas, aquele grupo que às vezes é uma minoria, que o comportamento deles é reprovado por toda a sociedade. Ao errado é aqueles que, homem que deita com homem e mulher que deita com mulher. Aí você vai pegar um monte de adúltero que atrai a mulher e que fica levantando a bandeira contra a prática homoafetiva. Ah, o errado é fulano que fez isso, mas ele já abusou da sobrinha, abusou do filho, é pedófilo. Vocês estão entendendo, irmão? Então, às vezes a gente coloca essas pessoas em evidência, como se o ato deles, a prática homoafetiva, não estou aprovando, dizendo que é legítima, mas a relação sexual fora do casamento, ou com outra pessoa que não é o seu cônjuge, não é menos pecado que a prática homoafetiva. Ela foge ao padrão do que Deus estabeleceu, amado. Está claro aqui? Agora aqui vai ficar meio estreito, irmãos. Terceira finalidade do sexo: a glória de Deus. Alguns irmãos vão botar a mão nos olhos. Sangue de Jesus tem poder. Como que Deus é glorificado no negócio desse, irmão Mauro? Não sou eu não, é a Bíblia que diz. Vamos lá. Tudo quanto Deus criou foi para a glória do seu nome. Amém, querido? Deus criou os peixes. Para quê? Os irmãos vão repetir o coral comigo. Para a glória do seu nome. Deus criou as árvores. Para quê? Deus criou os seres marinhos. Para quê? Deus criou os astros e as estrelas. Para quê? Deus criou o sexo. Para quê? Para a glória do seu nome. Nada que Deus criou não foi criado que não fosse para a glória do seu nome. Amém, querido? Aí agora eu quero que os irmãos venham compreender na Bíblia o porquê esta verdade. Tudo que Deus criou foi para a glória do seu nome. Com sexo não seria diferente.
Quando Deus criou o sexo, ele tinha como um dos objetivos ser glorificado naquele ato. Naquele ato, nós vamos chegar lá. O ato sexual deve ser prazeroso para ambas as partes. Não é só para o homem não, irmão. Tem homem que é galo. Já viu o galo? Atrás da galinha? Ele chega rapidinho, pega a bicha pelo pescoço, quase que arranca as penas do pescoço, e quando ele chega, ele joga a galinha para lá e não quer mais nada. Tem homem que é igual galo, irmão. É só ele que chega e a mulher não. Pera lá, está errado. Está errado isso aí, meu querido. Não foi só o homem que tem que sentir prazer, não. Muito no passado, muitas mulheres eram ensinadas que era pecado ela sentir prazer. Era só o homem que podia sentir prazer. Vem cá. Deus criou na mulher o desejo, a libido. Tem um termo científico que chama-se orgasmo. Orgasmo. Isso aí é resultante do prazer que a mulher gera ao homem e do prazer que o homem gera à mulher. Então, dentro do padrão de Deus, seria prazeroso para o homem e prazeroso para a mulher. Aí eu dou uma advertência aos homens. Se vira, meu amado, dá um jeito de fazer essa mulher sentir o ato prazeroso para ela também. Essa sexual, que você procura ela a hora que você quer, quando quer e toda hora, e a coitadinha vira para o lado toda suja, para lá, olhando para a parede, morrendo de desejo, de vontade, e o infeliz vira para o lado e vai dormir. Isso aí, meu irmão, está fora do propósito de Deus. Tem que ser uma coisa que esteja prazeroso para o casal. Vai ler lá Cantares de Salomão, como a mulher fala do prazer dela, do encontro com o marido. Alguns espiritualizam aquilo ali, mas Salomão ali está falando da vida íntima dele, irmão. Ele fala: os seios da minha amada são como cachos de uva. O que você faz com uva, irmão? Mistério, irmão. Mistério. Verdade, muitas pessoas. Muitos casais separados. Por isso que é importante na igreja tratar desse assunto. Ainda bem que aqui só tem adulto, irmão, não tem criança aqui. Tá bom? No curso de casamento, de noivo, é ensinado. O homem, ele tem que aprender a estimular. Primeiro, o homem, ele não é nem um fogão a gás, é um micro-ondas. Se apertou o botão, já está aceso. A mulher é um fogão a lenha. Então o homem não pode vir a 100 km por hora e já chega lá. E a mulher é igual tartaruga, irmão. Ela tem que ser estimulada. Ela tem que ser estimulada. Aí com mulher a coisa funciona diferente. O homem xinga, adianta, sua burra, sua ignorante. Ele maltrata a mulher durante o dia. Aí de noite, ele quer ver o quarto pegar fogo. Mas é só ele que vai sentir fogo. A coitada sabe que aquilo não vai ser bom. Aquilo não vai ser prazeroso. Então estou falando aqui uma verdade, que há dentro do meio evangélico muitas pessoas frustradas dentro desta área por falta de ensino, por falta de esclarecimento. Porque quando Deus criou, ele seria glorificado. Adão sentiria prazer, Eva sentiria prazer. E naquilo alguém diria: glórias a Deus, que noite maravilhosa, meu Deus, que bênção de Jeová. A mulher sentiria isso. O ato seria prazeroso para ambas as partes.
A esposa não deve ser tratada como objeto de prazer que está disponível a todo tempo. Tem homem que trata a mulher como se ela fosse um objeto de prazer. Não, é direito meu, a Bíblia manda, você tem que ser submissa. Você não tem domínio sobre o seu corpo, tenho eu. Vem aqui agora e quase que é estuprada. Vem cá. A Bíblia manda que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Eu pergunto para você, você está amando a sua esposa mesmo na hora da intimidade? Existe uma diferença entre fazer sexo e fazer amor, amar. Fazer sexo é o prazer pelo prazer individual. Fazer amor é você se entregar àquela pessoa e estimular e despertar nela, de forma que ela venha sentir prazer no ato. Esse é o propósito de Deus. Tá bom, meu amado? Pode falar, irmão Paulo. O ventilador está atrapalhando os irmãos a ouvir ali. Certo. Não concordo, irmão. Certo. Certo. Então, irmãos, o tema que nós estamos... Eu respeito a opinião, seria um estudo maravilhoso para abordar como houve uma inversão do papel do homem, da mulher. A mulher vai para o mercado de trabalho, ela assume uma dupla tarefa, entendeu? Ela trabalha, ela produz, e o homem, ele não trabalha como a mulher, ele trabalha fora, mas em casa ele não faz nada, tá? Então, mas a pauta em questão aqui, nós estamos falando de frustração na vida íntima. Frustração. Isso aí é um assunto para um outro estudo, para um outro momento, e muito bem colocado o que o senhor disse. Então, amados, como Deus seria glorificado? Primeiro, que ambos sentissem prazer, que fosse prazeroso para ambas as partes. Segundo, deste ato, daquela união, surgiriam os filhos. E esses filhos seriam ensinados a adorar, servir, se relacionar, amar esse Deus. Então Deus seria glorificado. De onde Daniel surgiu, irmãos? Foi um anjo que pousou na terra e trouxe Daniel? De onde surgiu Paulo, irmão? Foi um anjo que desceu e trouxe a cegonha? Não. Ele foi fruto de uma união de um homem e uma mulher. E Deus foi glorificado no resultado daquela união. Porque aqueles filhos estão sendo ensinados a adorar, servir ao Senhor. Aí nós vamos entender por que o ato sexual, ele é uma expressão que glorifica a Deus, ele é uma expressão da glória de Deus na vida do casal. Porque os meus filhos, eu levo na igreja, eu oro com eles, leio Bíblia com eles, ensino eles o temor do Senhor, ensino para eles o que é certo e o que é errado. Quando um estava pegando biscoito, bolachinha escondida na escola, quando as meninas iam para o recreio, um dos meus meninos ia lá e pegava os biscoitos escondidos, entendeu? E era das meninas, ele não pegava dos meninos, porque se ele fosse descoberto, ele ia apanhar dos meninos. Aí ele pensou, é melhor apanhar das meninas, que bate mais fraco, mais leve. Quando eu descobri, eu tive que pegar meu menino, dei umas correadas nele, comprei um monte de pacote de biscoito, fui na escola, pedi autorização à professora, e o meu menino teve que pegar na sala de aula e falar que ele estava roubando os biscoitos das meninas.
E eu fiz ele ir por uma das meninas entregar pacotes de biscoito. Ele não sabia onde enfiar a cara. Então estou ensinando os meus filhos a temer ao Senhor. Não roubarás, eu estou ensinando. Meu menino, um deles, um dia eu queria sair no tapa com a professora, brigando com a professora. Cheguei em casa, peguei uma vara, né? Aquela vara de Arão, entendeu? Dei umas varadas nele. Falei que homem não levanta a mão para mulher. Mulher é um ser abençoado, divino, que ele nasceu do útero de uma mulher, que ele nunca deveria sequer levantar a voz para a mulher, quanto mais a mão. Peguei meu filho, levei na escola, cheguei atrasado, de propósito, pedi à professora autorização, entrei na sala de aula e fiz ele pedir perdão à professora na frente de todo mundo e disse para todo mundo: ele não é o maioral, ele não é o mais esperto e nem o bom da boca. Ele é uma criança, porque na sala de aula ele era tido como o maioral, o mais esperto, o descolado. O que o meu filho ia virar? Um ia virar ladrão, se não fosse corrigido. O outro, um feminicida no futuro, porque ele ia bater em mulher até matar a mulher. Vocês estão entendendo que como Deus é glorificado no fruto que vem desse ato, os filhos, porque somos nós quem educamos e ensinamos os nossos filhos. Amém, queridos? E Paulo, essa questão da espiritualidade e a sexualidade, Paulo ele fala que até a oração é o que, irmão? É um ato espiritual. Você falar com o Criador, você falar com Deus, humanamente parece ser coisa de doido, você falar sozinho, mas oração é um ato espiritual. E Paulo ele vem dizer que a vida íntima do casal deveria estar em perfeita harmonia, para que as orações não fossem interrompidas ou impedidas, porque Deus não ouviria. Deus não ouviria quando contemplasse uma injustiça familiar. Alguém dentro daquele lar frustrado, e alguém realizado e o outro frustrado. Então, de Deus, a Bíblia fala que aquela oração, ela não seria ouvida. Ele fala até sobre o período do casal se separar, que fosse por um curto espaço de tempo e com o consentimento de ambas as partes. E o tempo não pode ser um tempo prolongado, irmão. Não vai fazer voto de 40 dias, não, irmão. Não vai fazer voto de 50 dias, 6 meses, não. Eu conheço um que fazia voto de 6 meses. Procura saber o que aconteceu, que tem uma história trágica, que um filho não é filho dele, é filho de uma outra pessoa. Então, meu irmão, não brinca com esse negócio não, tá bom? O sexo foi criado por Deus, é uma dádiva de Deus, ele glorifica a Deus quando observado dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Vamos prosseguir. Tópico 3, é aqui que nós temos dificuldade de tratar desse assunto dentro da igreja. É aqui que nós temos dificuldade. Nós vamos falar distorção da sexualidade. E existe pedreiro e existe meia colher. Quem aqui é pedreiro? Irmão Neoventino, irmão Leone, não é, Leone? Existe pedreiro e existe meia colher, irmão. Tem a... Hã? O meia colher. Então tem gente que diz que é pedreiro e os pisos saem tudo torto, irmão. Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que quase faz a gente perder o céu, é o tal de pedreiro, irmão. É ou não é, irmão Neoventino? Não é o caso do irmão. Mas tem pedreiro, irmão, que você passa raiva demais com ele. Eu conheço um irmão em Cristo, que uma vez ele crente, irmão, ele policial. O pedreiro fez tanta raiva, deu tanto prejuízo, estragando material, serviço não saía mal feito. Um dia ele estava estressado, ele passou a mão no revólver e falou: some da minha frente, miséria, senão eu acabo perdendo a salvação e levo você para o inferno junto comigo. E ele quase deu um tiro no cara, irmão.
E o pedreiro saiu descendo essa escada correndo, desembolado. Então nós vamos ver distorções. O que é distorção? Existe um padrão correto, existe uma distorção. O que é? É você pegar aquilo e fazer de forma diferente daquilo que é o proposto. O nosso irmão Juninho é eletricista. Tem eletricista que não domina, que não estudou e que põe fogo numa casa, que queima um ar-condicionado, que queima uma geladeira, entendeu? Então, nós vamos ver várias distorções. Pastor, tem pastor que não é pastor, entendeu? Ele quer o salário, entendeu? Mas ele está distorcendo. Satanás, ele distorce o que Deus fez perfeito, irmãos. Aí nós vamos tratar de algumas. A fornicação. O que é fornicação? É a prática sexual antes do casamento. É o casal de namorado que já tem vida íntima. Isso aí, na sociedade lá fora, é a coisa mais normal. E, infelizmente, dentro do nosso meio, irmão, está se tornando uma coisa banal. Pureza sexual, virgindade, isso aí é para Sandy, da dupla Sandy Júnior, que ela falou que ela era virgem, que ia se casar virgem. E ela foi criticada nos meios, nas redes sociais, na mídia, mas ela disse que se casou virgem. Se casou ou não sei, que eu não estava lá para testemunhar o fato. Mas ela disse que casou. Hoje, esses princípios no nosso meio estão banalizados, irmão. Fornicação é a prática, é o ato sexual fora do casamento. Entendeu? E tem pai que consente com isso. Tem pai que sabe que o filho está tendo envolvimento sexual com parceiras, mas consente do filho tomar a Santa Ceia, consente do filho cantar no grupo de jovem, consente do filho tocar instrumento. Me desculpa, mais sinceridade, tem pai que está educando o filho para morar no inferno. Porque se eu sou pai, e sei que o meu filho não tem vida com Deus, está praticando coisa errada, eu sou o primeiro a falar, você não vai cantar. Você não vai pegar instrumento. Primeiro você vai ter vida com Deus. Por muito menos do que isso, meu filho, Deus matou 2 sobrinhos de Moisés, que entraram, parece que tomaram umas a mais, lá no tabernáculo e foram acender um fogo estranho diante de Deus de qualquer jeito, e a Bíblia fala que saiu fogo e consumiu aqueles meninos, e Deus mandou um recado para Arão, fala para Arão não chorar, não fazer luto e nem prantear, e manda alguém tirar essas carniças de lá, porque meu lugar é santo. Então, irmão, e o que dizer de Ofni e Finéias? O pai que consentia com os filhos tendo relação sexual fora do casamento. Morreu Ofni, Finéias e morreu meu amado Eli, e morreu a nora também, que teve o filho naquela ocasião. 4 mortos, fora um monte de sacerdote que morreu naquele dia, irmão. Não brinca com coisa séria. Fornicação é o ato sexual. Alguns dizem, não, mas se houver o consentimento de ambas as partes, não é pecado. Aí é o relativismo moral. Não, mas não é bem assim não, você está exagerando, irmão. É pecado. Não é menos pecado que o homossexualismo, não é menos pecado do que a pedofilia, não, meu querido. É tudo distorção, é o diabo tornando sujo o que Deus fez limpo, puro, maravilhoso e perfeito. Vamos lá, o adultério. Não vou entrar nos pormenores. O adultério é alguém que é casado se envolver com uma outra pessoa que não é a sua esposa. Isto, irmão, é pecado. Isto é pecado. Por exemplo, Judá. Judá, ele foi tosquear umas ovelhas, está lá no livro de Gênesis, e a mulher ficou para trás, ele estava longe, ninguém está me vendo, vamos por aqui, desejo, vontade. E ele viu uma mulher se vestida como prostituta. E ele falou, deixa eu me deitar com você, ter uma noite de prazer com você. E ela falou, o que é que você vai me dar? Eu falei, eu vou te dar um cabrito das minhas ovelhas. E o que é que você vai me dar de garantia?
Não, eu te dou o meu cajado, te dou o meu anel, leva. Irmãos, e ele não sabia, mas aquela ali era a nora dele. Era a nora. E para a infelicidade dele, ela estava fértil. Ela engravidou. E foram gêmeos. E quando trouxeram a notícia para ele, irmão, que a mulher não esperou o casamento com o filho mais novo dele, que ela estava esperando, e ele não cumpriu a palavra, mas quando ele soube que a mulher estava grávida, falou, ó, a mulher está de bucho cheio. Alguém andou ciscando aquele terreiro lá. O irmão ficou zangado. O homem mandou buscar, vai lá e traz aquela miserável aqui que nós vamos matar essa filha do cão. Espírito pombagira que entrou nela. Nós vamos matar essa mulher. E quando eles foram pegar essa mulher, irmão, que era a nora dele, ela falou, o que vocês vieram? Falei, não, nós viemos pegar porque nós vamos te matar, você adulterou. Verdade? Verdade, eu adulterei mesmo. Faz o seguinte, aproveita e mata o adúltero também. Vai lá e fala para Judá, para ele pegar o adúltero também, leva o cajado, leva o anel, entrega para ele, fala que esse é o pai da criança. Porque a lei de Israel mandava matar o homem e a mulher. Não era só a mulher, não. Era o homem. E quando trouxeram, eu fico imaginando os homens chegando, Judá, temos boa notícia para te dar. Descobrimos quem é o safado, sem vergonha. O adúltero que deitou com a sua nora. Me fala quem é esse miserável que eu vou matar ele também. E traz ele. Aí, está aqui. Era igual se fosse o CPF e a identidade. Está aqui os documentos dele. Quando ele olhou, irmão, viu que era o cajado dele. E que era o anel dele, ele... Ela é mais justa do que eu. Ela adulterou. Mas eu sou mais safado do que ela. Ele reconheceu o erro dele. Ele poderia ter dado uma de migué. Falou, eu não sei começar sem vergonha. Pegou esse trem de mim. Isso é uma conspiração. Entendeu? Mas ele reconheceu o erro dele. Ou seja, ele foi confrontado com o pecado. E quando confrontado, ele não fugiu, Valmir. Ele assumiu a coisa. É o que Deus espera de mim e de você, irmão. Se a palavra de Deus hoje, ela te confrontou, não é para te humilhar não, meu irmão. É para te levar a te tornar uma pessoa melhor do que você é. Poderíamos falar aqui do homossexualismo, a gente sabe que é homem com homem, mulher com mulher, mas a gente tem que tomar cuidado para não botar todo mundo na balança das almas e atribuir que tudo isso é uma safadeza, entendeu? É uma questão cultural, que eu já expliquei aqui, uma questão hormonal, que a mulher nasce com problema, a criança já nasce com problema hormonal, que precisa ser acompanhada por endocrinologista. Vocês já viram? Já viu, irmão Paulinho? Aquela criança desde pequena já tem uma inclinação, uma tendência diferente, uma menina? Eu conheço. Na família de uma família que eu conheço aí, evangélica, teve um rapaz com 14, 16 anos, a voz dele era fininha, irmão. O comportamento dele era diferente. E os pais começaram a perceber que tinha algo diferente naquele menino. Levaram no médico, quando foi ver, irmão, levou no endocrinologista, vários especialistas, a taxa de testosterona do menino era baixa. Fizeram um tratamento hormonal com ele. Aí nasceu pelo, barba, o ombro ficou largo, os músculos se definiu, a voz ficou grossa, e hoje é casado, tem 2 filhos. E é quase pastor já de uma igreja. Amém, querido? E tem aqui a ideologia de gênero. Nós já falamos. Essa ideologia de gênero, ela vai contra as leis da biologia, que ela afirma que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher. A ideologia de gênero, ela é tão terrível, que ela quer impor o comportamento sexual de homem com homem, mulher com mulher, o pai com a filha com o pai, o homem com o animal, o homem com a criança. Ou seja, na ideologia de gênero, o âmago da ideologia, o homem é uma máquina de fazer sexo. O homem vive somente em função do sexo e nada mais. Esse é o âmago da ideologia de gênero. E aqui eu vou terminando, porque encerrou meu tempo. Já temos crianças aqui e os pais ensinam em casa.
Os meus eu estou ensinando lá em casa. Cadê a nossa secretária? Faltando 6 minutos para as 10. Peço perdão a quem eu possa ter ofendido. Não foi a minha intenção. Procurei tratar do assunto com muito respeito, com maturidade, com pudor, sem ser vulgar. Está aqui o meu pastor. Eu conversei com ele, pedi até para ele ministrar essa lição, porque esse assunto de fato é um tabu. Mas glórias a Deus que conseguimos encerrar a lição e eu volto a palavra à nossa secretária.